Queridos irmãos, queridas irmãs, e nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, hoje celebramos a memória festiva de São João Paulo II, um Papa que muitos de nós conhecemos, né? Pelo menos as instruções, as palavras, um Papa até recente entre nós, mas que deixou um grande testemunho missionário, um grande legado na igreja e que hoje a igreja o reconhece com os louvores do altar. Que São João Paulo II continue nos inspirando, principalmente a nossa juventude, para que possamos viver com alegria, com discernimento, o Evangelho e o seguimento de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Lucas, capítulo 12, versos 54 ao 59. Jesus dizia também às multidões: quando vedes uma nuvem no ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando percebeis o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, e não sabeis avaliar o tempo presente. Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, está indo com teu adversário ao magistrado, esforça-te por reconciliar-te com ele enquanto ainda estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, o guarda te lançará na prisão. Eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, o Evangelho nos convidando a agir com discernimento e sabedoria. Agir com discernimento é a capacidade de pensar, refletir a nossa própria fé, a nossa espiritualidade e o nosso agir no mundo. E Jesus diz, olha, vocês são capazes de perceber já naquele tempo, né, os sinais do céu e da terra. Vai chover, vai fazer calor. São capazes de prever o tempo e com a certa verdade, com a certa precisão, e hoje muito mais com o crescimento da ciência. Mas quantas vezes vocês não são capazes de perceber o tempo presente? Como é difícil, meus irmãos e minhas irmãs, ler com os olhos da fé, com o espírito de discernimento, nossa própria história. Como é difícil compreender o tempo presente. Por isso que muitas pessoas caem nas ideologias, porque não têm discernimento, não têm um pensamento crítico, não consegue julgar o tempo presente. Quantas vezes, dentro da própria igreja, muitos preferem repetir um passado. Quantas vezes nas nossas pastorais, aquele cômodo critério pastoral sempre volta. Não, padre, sempre foi assim. Vamos continuar fazendo assim. Sempre foi assim, mas hoje talvez isso tem que ser diferente. E ser diferente não é negar o passado, mas é não deixar
aquilo que deu certo no passado morrer hoje. Portanto, o Evangelho nos chama para esse coragem, para esse discernimento que nos leva a agir com sabedoria. A verdadeira espiritualidade é aquela que nos ajuda a prestar atenção para não deixar que Deus passe pela nossa vida sem que nós o percebamos. Prestar atenção para compreender o que Deus está nos dizendo por meio das pessoas, das realidades, dos fatos, dos sinais dos tempos. Ler, o agir, a vontade, o dizer de Deus na história, talvez seja o grande desafio. Assim como lemos o querer de Deus nas Escrituras Sagradas, quem tem esse olhar do discernimento, da sabedoria do Espírito, também é capaz de ler e perceber Deus nos sinais dos tempos. Talvez aqui seja o grande diferencial dos santos, por exemplo. Quem foram os santos? Pessoas que viveram de maneira inteira. Pessoas que compreenderam o tempo presente. A pessoa, fulano viveu para além do seu tempo. Não. Ele foi capaz de compreender o seu tempo e agir com sabedoria. Os santos nos deixam esse grande exemplo. Pessoas que souberam ler a vontade de Deus, o querer de Deus, nos sinais dos tempos. E por isso, viveram uma fé autêntica. Os santos não são plágios. Não copiam um do outro. Cada santo tem a sua autenticidade, a sua verdade. Por quê? Que cada santo tem a sua espiritualidade, cada santo tem o seu carisma, cada santo tem a sua especificidade. Porque eles foram pessoas muito integradas no seu tempo. Viveram a fé e o agir a partir da inspiração de Deus, porém prestando atenção nos sinais do mundo. Então que hoje possamos aprender nessa espiritualidade que Jesus nos chama a atenção no Evangelho, a ler os sinais dos tempos. Aqui cada manhã o Senhor abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que possamos prestar atenção e compreender os sinais de Deus e agir com sabedoria, com discernimento, com autenticidade, o nosso tempo presente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.